glória a Deus que esse encontro deu certo. Como pode conseguirmos reunir tantas pessoas assim? A verdade é que nós estamos aqui para relembrar de coisas maravilhosas e momentos tão bons. Enquanto eu estava preparando algo para nós, eu lembrava da primeira vez que eu ouvi sobre o nascimento do Mestre. Maria, uma jovem tão simples, foi visitada por um anjo, o anjo Gabriel. Ele apareceu a Maria e disse para ela que ela conceberia e daria à luz ao Filho de Deus. E ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. Ela ainda perguntou para o anjo: é impossível, eu sou solteira, eu sou virgem, não tem como eu conceber. Mas o anjo disse para ela: nada é impossível para Deus. Eis que o Espírito Santo vai descer sobre você e você conceberá. E ela disse: eis-me aqui, faça comigo conforme o Senhor quiser. Então, Maria continuou vivendo a sua vida e foi contar para José, a quem ela era prometida, que ela estava grávida. Certamente eu faria como José fez, qualquer um. Quando ela disse que estava grávida, prometida a ele, ele falou: mas como? Então ele só pensou: eu preciso fazer alguma coisa, eu vou embora e deixar Maria. E quando ele estava dormindo, o anjo apareceu a José e disse para ele: José, não temas. José, tenha certeza de que o bebê que está no ventre de Maria é o Filho de Deus. E você e Maria foram escolhidos para criar, para dar a educação a essa criança. E José e Maria foram muito corajosos. Eles realmente cuidaram daquele menino. Mas até o nascimento ainda houveram algumas situações. E esse é um dos momentos que eu percebo como Deus é cuidadoso em cada detalhe. José e Maria vão até Belém. E chegando em Belém, para o recenseamento que César Augusto pediu, José e Maria. Maria já com a sua barriga grande, prestes a dar à luz. Eles não encontravam nenhum lugar. Não havia um quarto, um aposento, uma sala, nada para eles ficarem, nem um cantinho. Então José bateu em uma porta, bateu na segunda porta, um segundo não, e quando ele bateu na terceira porta, aquele homem que o atendeu, compadecido dele, disse: a não ser que você queira ficar numa estrebaria. José não pensou duas vezes, aceitou a oferta daquele homem. E então, uma estrebaria muito simples, muito pequena, um lugar apenas para guardar os animais enquanto fosse noite. José chegou lá e com o que ele tinha em mãos, ele fez o melhor que ele pôde. Ele preparou um lugar para Maria repousar, ele preparou um lugar para ele repousar. E então, após estarem ali preparados, eis que acontece um grande milagre. Uma noite maravilhosa, eu creio que foi uma noite maravilhosa para todos naquele dia. Uma estrela brilhou no céu, um anjo apareceu aos pastores, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens de bem. É nascido o Rei dos Reis, o nosso Salvador. E os pastores ficaram sem entender o que estava acontecendo. Eles foram até onde os anjos os direcionaram, e uma estrela os guiava até lá. E naquela noite, eles receberam, eles visitaram o nosso Jesus.
pastores tiveram o prazer de ver Jesus. Eles mesmos vão contar o que eles viram aquela noite.
apenas para saber quem era aquele que nasceria, o Salvador do mundo. Ouro só um rei recebe, mirra para tratar as dores e o incenso para trazer um cheiro suave. Meu amigo, como foi maravilhoso essa noite, não é mesmo? É verdade, amiga. Eu quero compartilhar com vocês também a história de como eu conheci o Mestre. Eu tive esse privilégio de estar com o Mestre, de ouvi-lo, ouvir a voz do Mestre. Talvez vocês já ouviram falar do meu nome. Talvez pelo apelido que eu tinha, o cego de Jericó. Sim, eu sou o Bartimeu, o cego de Jericó. Eu passei muitos anos da minha vida sempre jogado pelos cantos, em uma escuridão profunda, em um lugar de tristeza, em um lugar de depressão, em um lugar onde as pessoas não me enxergavam como humano. Passei vários dias da minha vida jogado nas traças. Havia uma capa que as autoridades me deram, que aquilo era a pior coisa para mim. Era uma capa dizendo que eu poderia ser um pedinte, que eu era um mendigo oficial, que eu poderia ficar pelos cantos mendigando pão ou dinheiro. Algo que isso me fazia muito sofrer. Passei muito tempo assim, muito tempo, nessa escuridão, nesse vazio, nessa tristeza que assolava o meu peito. Mas foi quando eu descobri e ouvi falar do Mestre. O Mestre ia passar por aquelas ruas, por aquela cidade. Foi então que eu percebi que ele passaria ali e uma esperança tomou conta do meu coração. Algo veio de encontro, algo que eu nunca havia sentido antes. Só de ouvir que o Mestre passaria por ali, algo mexeu dentro de mim. Então eu precisava me posicionar no lugar certo. Me posicionei basicamente na saída da cidade. E aí eu fiquei esperando o Mestre vir. E aí começou aquele alvoroço naquele lugar. E aí eu percebi que o Mestre estava vindo. Eu percebi que ele estava passando ali e aquela ansiedade começou a subir dentro do meu coração. Eu via que o povo começou a ficar fervoroso. Algo estava acontecendo naquele lugar. E automaticamente eu lembrava da minha capa, eu lembrava da minha tristeza, eu lembrava da minha angústia, e eu não poderia perder a chance de que o Mestre pudesse me curar. Então eu comecei a ouvir as pessoas vindo, e aí eu não tinha como chegar até o Mestre. Eu tentava me levantar, mas as pessoas me empurravam nos cantos aonde eu comia com os cachorros. As migalhas sempre ficavam naquele canto. Eu me lembro que eles me empurravam e eu tentei por uma, duas vezes e não conseguia chegar. Eles me empurravam, falavam quieto. Então eu percebi que o Mestre estava passando e eu precisava fazer algo. E foi então que eu falei e gritei: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os passos das pessoas começaram a ficar um pouco mais longe. E eu comecei a me desesperar. E eu gritei um pouco mais alto e falei: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nada havia acontecido ali. E foi então que eu percebi que a minha esperança, a minha chance estava indo embora com os passos. Eu ouvi os passos ficando cada vez mais longe. Então no último suspiro que eu tive, numa última esperança, eu gritei o mais alto que eu pude. Eu gritei: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os passos ficaram longe. Foi então que eu me entristeci novamente. Eu pensei, eu perdi a minha esperança. Eu me abaixei, mas eu senti um toque no meu ombro, dizendo: Ei, o Mestre te ouviu. No mesmo momento eu peguei aquela capa e joguei longe. Deixei a capa da tristeza, deixei a capa da angústia para trás e fui de encontro ao nosso Mestre. Eu me lembro muito bem dos passos que eu dei. Cada passo que eu dava era uma cura interior, era tristeza saindo de mim, era angústia saindo do meu peito, era tudo aquilo que carregava de pesado, eu fui deixando para trás. Então eu cheguei até
faça a ti? Eu falei: mestre, eu quero voltar a ver. E o mestre disse: eu escutei a voz dele, a veludada maravilhosa, a tua fé te curou, abra os seus olhos. No mesmo instante, eu abri os meus olhos e contemplei a face do mestre. Por muito tempo eu não via a face, eu não sabia quem era quem, mas a primeira imagem que veio foi a do nosso mestre. E nunca mais eu deixei esse mestre. Por isso, neste dia, nessa hora, se você tem algo a pedir, se você procura por algo, se você tem um milagre, eu te digo: o mestre está passando aqui, ele está neste lugar, o mestre está aqui. Você pode clamar por ele, você pode clamar e ele ouvirá a sua voz, ele ouvirá a sua voz. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Meu milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Milagre, Senhor, eu tomo posse. O que eu preciso, eu tomo posse. Minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Abre as mãos para receber. Eu também me lembro. Jamais poderei esquecer aquele dia. Eu morava em Bereia, próxima a Galileia. E eu ia todos os dias incansavelmente na sinagoga, à espera que algo diferente acontecesse comigo. E naquele dia estava lá ele, Jesus de Nazaré. Mas eu não pude ver ele.
porque eu era assim. Eu era uma mulher encurvada. Eu não podia olhar nos olhos de ninguém. Eu não podia contemplar a face de ninguém. Eu sofri demais. Foram 18 anos da minha vida dessa forma. Mas naquele dia eu ouvi uma voz. E era uma voz diferente, era uma voz não como daquelas pessoas que zombavam de mim. Porque as pessoas riam por onde eu passava. As crianças não chegavam perto de mim. Não. Eu simplesmente era excluída da sociedade. Sem misericórdia, sem amor, sem destino. Mas eu estava lá e eu ouvi aquela voz e aquela voz falou assim para mim: mulher, se aproxime. E eu apenas entendendo de onde vinha aquela direção daquela voz, eu tentei de alguma forma me aproximar. Porque ele me viu. Eu não consegui ver ele, mas ele me viu. E ele me chamou. E quando eu me aproximei, ele tocou em mim. Ele me tocou e ele falou: mulher, tu estás curada da tua enfermidade. E naquele momento, instantaneamente, eu fui curada, liberta e transformada. Mas o que aconteceu? Eu vou contar para vocês os detalhes. Aqueles homens que estavam lá, os chefes da sinagoga, eles olharam aquilo e falaram: como pode este homem curar uma mulher no sábado? Mas o Senhor se impôs e falou a eles dessa forma: hipócritas, por acaso vocês não pegam seus bois e seus jumentos e dão de beber água no sábado? Deixaria eu de curar essa mulher no sábado, apenas por curar o sábado? Esta filha de Abraão. Ai, quando ele me chamou de filha de Abraão, as mulheres não eram citadas como filhas de Abraão, não, nunca eram citadas como filhas de Abraão. Os homens sim, eram chamados de filhos de Abraão. Quando ele me chamou dessa forma, ele simplesmente me elevou. Ele trouxe para mim novamente a dignidade. Ele restaurou aquilo que eu havia perdido perante as pessoas. Ele me igualou àqueles homens importantes que estavam ali naquele lugar, porque é isso que ele faz, ele nos iguala. Ele me deu essa nova chance, essa nova oportunidade. Além de eu ser curada, liberta, transformada, eu fui reintegrada a uma sociedade que me excluía. E quando eu lembro disso, no meu coração vem um texto da palavra sagrada que diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que vocês deixassem de ser escravos. Quebrei o jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Foi isso que ele fez comigo. E se ele me tocou naquele dia, ele está aqui e pode tocar qualquer um de vocês. Lídia, como deve ter sido maravilhoso ser tocado pelo mestre. O mestre, ele usou outra forma de demonstrar o seu amor por mim. Ele não me tocou, mas ele me perdoou. Sim, ele me perdoou. Naquela época, né? Eram dias muito difíceis financeiramente. Eram muitos impostos que precisávamos pagar. Muitos. E as coisas começaram a ficar difíceis, eu fui ficando triste, desanimada. Comecei a deixar o pecado entrar dentro do meu coração. Ai, eu não tinha ideia do quão grande era o amor de Deus por mim. E naquele momento, eu comecei a trocar aquilo que era mais valioso dentro de mim. Eu comecei a trocar por joias. Troquei a minha pureza por vestes finas. Troquei a minha dignidade
por sandálias bonitas, por moedas de prata. E comecei a adulterar. Era uma manhã, eu lembro como se fosse hoje o meu encontro com Jesus. Era uma manhã. Ele havia acabado de voltar do Monte das Oliveiras, porque ele estava ensinando na praça. E os escribas e fariseus me encontraram no ato de um adultério. Me arrastaram até o meio daquela multidão, rasgaram as minhas vestes. Naquele momento ali, diante de tantas pessoas, eu vi que eu tinha perdido a minha dignidade. Não havia mais nada. Eles seguiam me apedrejando. Então, os fariseus me levaram até lá e indagaram Jesus, perguntaram a Jesus e falaram: Jesus, essa mulher, ela pecou, ela adulterou. E segundo a lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. E Jesus, ele olhou para mim e olhou para eles e disse, e se abaixou. Eu me recordo, ele se abaixou e começou a escrever no chão. E todos que estavam ali não entenderam o porquê. E então eles perguntaram novamente: Mestre, esta mulher pecou! Mestre, essa mulher adulterou e ela precisa ser apedrejada. E Jesus então, com o seu amor tão grandioso, ele olhou para mim e olhou para eles e disse: Filha, se vocês aqui, dentre um de vocês, não estiver pecado nenhum, que atire então a primeira pedra. E todos que estavam ali começaram a largar as suas pedras no chão. E desde o mais velho até o mais novo, eles começaram a ir embora. E não ficou mais ninguém ali para me acusar, ninguém. Naquele momento, eu fui amada por Jesus, porque eu fui perdoada por Ele. E hoje, lembrando de tudo isso, todos começaram a ir embora, ninguém me condenou naquele lugar. Ele ficou, sabe por quê? Porque ele sim poderia me condenar, mas ele não fez isso. Ele falou: vá e não peques mais. Vá, filha, e não peques mais. E hoje, depois de ele ter transformado a minha vida, eu consigo guardar dentro de mim um sentimento que eu só consigo descrever como gratidão. Gratidão porque ele me amou, gratidão porque ele me perdoou. E eu sei que se ele me perdoou, ele também pode perdoar cada um de vocês. E este foi o meu encontro com Jesus. Que maravilhoso que foi. Conte para nós como foi seu encontro com Jesus. O meu encontro com Jesus foi muito legal. Mas na verdade, quem teve essa experiência mais de perto foi meu irmão mais velho. Nós ouvimos que Jesus estava vindo para o outro lado do mar da Galileia. Então ficamos preparados. Amanheceu, meu irmão acordou, se arrumou e ele preparou um lanche. Eu, esperto, acordei também, me arrumei e o segui. Fui atrás dele, pois também queria conhecer o mestre. Claro que no trajeto da caminhada, eu me mostrei para ele. Como já tínhamos andado bastante, ele não ia me mandar embora. Então continuamos juntos até encontrarmos a multidão e parar com o nosso mestre. Então Jesus subiu o monte e se sentou com seus discípulos. E ele se compadeceu de todos nós que estávamos como ovelhas sem pastor. Nós aprendemos muitas coisas com o mestre. Houve cura, milagres, transformação. Vi muito chorando em minha volta. Dava para ver a alegria no coração das pessoas. Vamos falar: Jesus, mandem eles para os lares deles, não tem lugar para comprar comida aqui. E Jesus disse: dais vós mesmos de comer. Jesus queria ensinar que a missão deles não era só despedir as pessoas, mas sim alimentá-las. André, então, estava passando pela multidão e perguntou para meu irmão: Ei, rapaz, o que você tem aí nesse cesto? E
bem que meu irmão colocou-se aos pés de Jesus e se prostrou. Jesus passou a mão sobre sua cabeça, como um gesto de agradecimento. Ergueu os seus aos céus e orou. E o milagre aconteceu. Todos comeram e ficaram saciados. Eram mais ou menos uns 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças comendo. E olha que criança come, né? Naquele dia, eu aprendi que com Jesus o pouco é muito. Que o que o homem faz diminui, mas o que Cristo faz se multiplica. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: onde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe disse: isso é impossível, que tem aí neste cestinho. E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos.
eu vou contar. Então, onde o mestre estava, a multidão acompanhava. E eu estava com muita curiosidade. Eu queria ver ele de qualquer jeito. Para quem não me conhece, meu nome é Zaqueu. Na minha época eu era chefe dos publicanos. Eu era cobrador de impostos. E eu era muito rico, muito rico. E eu pensei, como eu vou ver Jesus? Eu não conseguiria por causa da multidão, por causa da minha estatura muito baixa. E aquela multidão eu não conseguia ver. Mas de repente vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu vi uma figueira brava. E eu pensei, é ali que eu vou subir. E eu subi, e bem na hora que eu subi, quem estava passando? Jesus, o mestre. E rapidamente ele olhou para mim e falou, Zaqueu, desça logo daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E a multidão não entendia. Todos começaram a gritar, mas como assim, mestre? Eu era uma pessoa muito odiada, porque eu roubava as pessoas, eu cobrava impostos. E ninguém entendia como o mestre, Jesus, vai na casa de um pecador, um publicano. Naquela hora, meu coração se encheu de alegria. E eu falei para Jesus, Jesus, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou doar metade da minha riqueza aos pobres. Eu vou ajudar os pobres. Eu era muito rico. Jesus falou, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Foi isso que ele falou. Ele não se importava com meus pecados. Ele não se importava com as coisas que eu praticava. E desde quando ele entrou, ele falou aquela palavra, ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida, ele mudou tudo, ele curou as minhas feridas. E essa noite eu falo para vocês também que está aqui essa noite, você que está assistindo, deixe Deus entrar na sua vida, deixe Deus entrar na sua casa, assim como ele entrou na minha. Deixe ele curar as suas feridas, assim como ele curou as minhas feridas. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti,
sentir o cheiro dele, a presença dele, aquele olhar tão doce que me amou. O meu encontro com o Mestre foi maravilhoso. A minha vida já desde cedo não foi muito fácil. Então eu precisei fazer tantas coisas sujas, impuras, imundas, para manter o meu sustento. Me tornei uma pessoa totalmente submersa no pecado. Mas houve um momento, quando eu já não aguentava mais estar ali, que eu ouvi dizer que Jesus viria até a nossa cidade. Naquele momento eu pensei, essa é a minha grande oportunidade. Porque eu ouvi que esse homem cura doentes. Eu ouvi que esse homem faz milagres na vida das pessoas e que ele transforma a vida das pessoas. E eu preciso que a minha vida seja transformada. Então, eu juntei todas as minhas economias. Comprei o perfume mais caro, no vaso mais caro, e eu decidi, eu vou até onde ele vai estar e eu vou encontrar com ele. Nem que seja para vê-lo de longe, ou quem sabe chegar perto, ou quem sabe até mesmo tocá-lo. Então eu soube, ele estaria na casa de Simão, o fariseu. Então eu peguei o meu perfume. Naquele dia eu cheguei naquele lugar e eu já sabia que as pessoas me olhariam, me apontariam. Mesmo assim, eu fui. Então quando eu cheguei na casa de Simão, eu fui entrando pelos cantinhos, me achegando, e quando eu percebi, eu estava aos pés de Jesus. E naquele momento, eu peguei o meu perfume mais do que depressa, quebrei ele aos pés de Jesus e comecei a lavar os seus pés. E ele não me impediu. E junto com as minhas lágrimas e com aquele perfume, eu fui lavando os seus pés e com os meus cabelos eu secava os seus pés. Então, naquele momento alguém disse, mestre, se você realmente fosse filho de Deus, você saberia. Essa é uma mulher pecadora. Eu esperava tudo naquele momento, mas Jesus foi por mim. Ele falou, Simão, eu entrei na sua casa e você não me cumprimentou. Mas esta mulher, desde que chegou aqui, não para de beijar os meus pés. Você não me ungiu, mas essa mulher lava os meus pés e com os seus cabelos ela seca. Naquele momento eu entendi, ele me perdoou. Ele transformou a minha vida, ele me deu uma chance de viver uma nova vida. E hoje, se você entregar tudo o que você tem, ele também pode transformar a sua vida.
histórias, quantos encontros, quantos milagres, quantas transformações, quantas libertações, quantos testemunhos, quantas novas pessoas querendo o Mestre que nós podemos ver pessoalmente. Meu encontro com ele foi simples, mas me tirou de uma escuridão profunda. Atormentada por demônios, atormentada no meu pensamento, talvez o que eu vivesse era luz por fora, mas era escuridão por dentro. Eram muitas dores, eram muitas tentativas de tirar a minha própria vida, mas ele me encontrou. E o encontro com o Mestre me libertou daquilo que eu mais temia, talvez de mim mesma, das minhas desilusões, das minhas tristezas, dos meus medos. E quando ele me chamou pelo nome, porque ninguém me conhecia por Maria, apenas por aquela perturbada, aquela mulher, aquela. E quando ele me chamou pelo meu nome, ele me trouxe a minha origem, a ele. E o meu encontro com ele foi maravilhoso. Todos podemos encontrar, todos que quisermos podemos ouvir a voz dele. Mas a história do nosso Mestre, estarmos aqui hoje, é para podermos lembrar dele. Ele cresceu, ele curou, ele nos ensinou, mas havia homens que não estavam satisfeitos com ele. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os sacerdotes, o sumo sacerdote, não conseguiam conceber que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Era muito claro o que ele fazia enquanto andava aqui conosco. Era claro, só o Filho de Deus poderia libertar uma mulher perturbada, endireitar uma mulher encurvada, trazer a luz aos olhos de um cego, fazer com que um homem caísse em si e percebesse que ele usava as pessoas. Mas aqueles homens não, eles não conseguiam conceber. Para eles era demais. Eles queriam um reino aqui, terreno. Então o que eles fizeram? Conseguiram no meio de nós um homem, Judas Iscariotes, que aceitou fazer o que eles queriam, entregá-lo a eles. Jesus foi orar no jardim do Getsemane. Enquanto ele estava lá, com alguns discípulos, de repente chega Judas e mais um monte de gente, com paus, com pedras, prontos para fazer o que fosse, porque eles achavam que Jesus resistiria à prisão. Só que Jesus sabia o porquê que ele estava aqui. E quando Judas chegou e com um beijo no rosto entregou Jesus, Jesus disse a ele: com um beijo você me traz, Judas? Enfim, acontece que daquele momento em diante começou o sofrimento do nosso Mestre. Eu ainda muitas vezes sofro por lembrar que ele foi açoitado, cuspido, humilhado, sem dever nada a ninguém, sem mesmo ter uma mínima culpa. Ele alimentou multidões, ele alimentou homens e mulheres, não por uma, mas por 2 vezes. Ele trouxe a dignidade a nós. Como pode? Aqueles homens não acreditaram, mas ele não falou nada. Eles precisavam que Jesus fosse crucificado, morto, porque eles precisavam acabar com aquilo. Então levaram o Mestre a Pilatos, achando que aquele governador resolveria o problema deles. Jesus, diante de Pilatos,
Pilatos diz assim para ele: fale alguma coisa para mim, eu sou o governador, posso resolver o seu problema. Jesus olha para ele, e eu acredito com o mesmo olhar de compaixão que olhou para todos nós, e diz: Pilatos, você só está onde está porque o meu Pai quer que você esteja aí. Todas as autoridades foram constituídas por ele. E você não vai mudar o que eu preciso fazer. Pilatos então olhou para ele, sua esposa já havia advertido: não tome partido nessa situação, deixe isso com eles. Porque ela tinha tido um sonho a respeito disso. Então, Pilatos teve uma ideia, ele claro, falou: posso libertar este homem. Apresentou Jesus e Barrabás, um ladrão, malfeitor, à multidão. E certo de que eles libertariam Jesus, pois afinal, a multidão andou com ele. Mas quando Pilatos apresenta Barrabás e Jesus à multidão, a multidão começa a gritar: soltem Barrabás! Prendam Jesus! Crucifica-o! Crucifica-o! Soltem Barrabás! Prendam Jesus! Crucifica-o! E nós não podíamos acreditar no que ouvimos. Na ingratidão de um povo que esteve ao lado dele, experimentou dele, sentiu dele, ouviu ele, mas não tinha vínculo nenhum com ele. E dali, o nosso mestre foi açoitado e dirigido para o Gólgota, carregando a sua própria cruz, carregando nas suas costas os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que hoje me traz paz estava sobre ele. E se hoje eu tenho vida, é porque ele foi pisado. Crucificaram o mestre naquela cruz. Cravos enormes nas suas mãos, nos seus pés. E ele em nenhum momento disse: eu quero sair daqui, eu desisto, Ele simplesmente fez o que tinha que fazer por mim, por nós, por todos que crerem nele. Então ele disse: Pai, está consumado. E suspirou. E naquele momento um terremoto aconteceu. Tudo ficou escuro. E ainda o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Os homens que viram aquilo tiveram certeza que ele era o Filho de Deus. Não apenas um soldado ou outro, não, muitos tiveram certeza. Então, José de Arimateia e Nicodemos, pela bênção do nosso Pai, eles conseguiram, com Pilatos, que o corpo fosse retirado da cruz. Colocaram o corpo do nosso mestre em uma tumba vazia, nunca usada. Deitaram envolto em lençóis, uma grande pedra naquele túmulo. Dois guardas para guardar o túmulo do nosso mestre. O que passava pela cabeça daqueles homens? Que nós íamos tirar ele de lá? Então, a manhã chegou. Eu e mais uma amiga fomos até lá, preparadas para perfumar novamente o corpo dele, para prepará-lo, para deixá-lo melhor. Mas ao chegar lá, aquela pedra enorme havia sido removida. Quem removeu? Entramos dentro do túmulo. Encontrei dois homens, varões vestidos de branco, que me disseram: por que você procura dentre os mortos aquele que vive? Então eu dizia: mas o corpo do mestre, aonde está? Eu preciso. E realmente eu queria buscar aonde estivesse e eu traria de volta. Eu
Maria? Ah, glória a Deus! Ele havia ressuscitado! Estava à minha frente o Cristo glorificado! Santo! E me disse, vai e conte aos outros! Conte aos outros que eu vivo! Nunca me deixou. Nunca nos deixará. Jamais nos abandonará. Que amigo encontrei, é mais chegado que um irmão. Seu